quando o final é apenas o começo. Fique conosco nesse vídeo e você vai ver que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. A paz, aqui é a pastora Silvana Fernandes, bem-vindo ao nosso canal Conversando com Deus. É um privilégio ter você conosco para meditar, para conversar sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que acontecem no mundo espiritual e que como a gente limita o nosso Deus e diante de uma situação adversa a gente pensa que está tudo terminando. Eu quero que você já se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações, coloque o seu nome aí para a gente te conhecer, sua igreja, o nome do seu pastor, da sua família, o que você quiser, para a gente poder, nossa equipe está orando pela sua vida. E eu quero que você compartilhe esse vídeo também com alguém que possa estar numa situação em que pareça que seja o fim. A Bíblia diz no livro de Esther, né? Eu não vou me prender a um texto bíblico hoje, mas você pode ler o livro de Esther desde do primeiro capítulo, né? Em diante, vai narrando toda uma trajetória de uma mulher que foi extremamente sábia, cuidadosa e que teve um papel significativo para que o povo de Israel sobrevivesse e nós chegássemos até aqui. Se Esther não se posiciona no tempo dela, na geração dela, de uma forma ousada, de uma forma improvável, né, para uma menina que era órfã. A Bíblia diz que ela não tinha pai, que ela não tinha mãe, que ela era cuidada pelo seu tio Mardoquai, algumas Bíblias falam Mardoqueu, mas que por algum motivo ela está ali escravizada dentro de uma terra estranha e ela vai parar no harém, né, do rei Assuero. E aí existe uma trama de Amã, um homem que era mau, e a gente sabe que pessoas más, elas existem e elas tramam ainda hoje. Tem pessoas que são extremamente usadas pelo mal para acabar com as pessoas, os sonhos, talvez não fisicamente aqui como queria Amã, mas que queria matar, exterminar todo o povo de Israel, mas existem pessoas que tentam matar o sonho do outro, tentam matar a alegria do outro, o prazer do outro. Ainda hoje Satanás usa pessoas para tentar acabar com vidas de alguma forma. E eu quero dizer para você que ele se aproveitou de um lapso do rei e falou, olha, tem um povo aí, vamos fazer um decreto, e fez um decreto, e Assuero, o rei, deixa Amã selar com seu anel, determinando a morte do povo judeu. Olha só, um decreto com o anel do rei era algo irrevogável, era algo que não podia se voltar atrás. E aí o tio de Esther vai até ela, né, na porta lá do palácio, para dizer a ela o que estava acontecendo. E ela era uma das mulheres do rei, porque o rei tinha várias mulheres. E ela ali, o que ela faz? Ela vê que tem um decreto que está dando fim ao seu povo, terminando com a existência do seu povo. E Esther se arma fisicamente e espiritualmente. Espiritualmente, ela chama o povo a fazer um jejum junto com ela, né? A jejuar cada um pela sua vida e para que ela consiga de alguma forma reverter aquela situação. Primeiramente, a gente já vê que ninguém trabalha sozinho. Eu gosto muito disso, da coletividade. Às vezes a gente fala, né, o jejum só edifica a própria pessoa, claro, mas é tão bacana quando a gente entra num jejum corporativo, coletivo, quando a igreja é chamada pelo seu líder, né, ou por uma causa, todos entram no jejum em favor daquilo. Na verdade, não é pela causa, mas quando nós fazemos o jejum, nós nos fortalecemos para determinar a bênção sobre aquela causa, e foi o que Esther propôs no seu coração. E as pessoas fizeram o jejum juntamente com ela, e ela se preparou espiritualmente e prepara um banquete. E olha que ela usa de estratégia, não é na primeira vez, não é na segunda, mas na terceira vez ela convida Amã, o rei está junto com ela e ela fala, né, ali ela coloca toda a situação diante do rei, numa hora que ela tem que entrar na sala do trono, e as mulheres naquela época não tinham voz, as mulheres naquela época realmente eram subjugadas,
E se alguém entrasse na sala real sem ser permitida, poderia morrer. E o rei, naquele momento, mandava matar por ser uma insolência. E fazia tempo que o rei não procurava Esther. Era realmente um desafio e ela se coloca em risco de vida pelo seu povo. E é muito bacana isso, né? Porque ela ali tipifica também até Jesus Cristo, né? Porque ela poderia morrer, mas ela ia tentar salvar o povo de Israel. E eu quero dizer para você que Deus honrou Esther. E aí quando ela entra, o rei aponta o cetro para ela, dando a oportunidade dela falar. E eu quero dizer para você que Esther, uma jovem que poderia estar com seu coração odioso por ter sido escravizada, por ter se dado em casamento com um homem que com certeza ela não queria, né? Mas ela entendeu que tudo tem um propósito. Às vezes a gente questiona e o fim chega realmente porque a gente não consegue ver o propósito de Deus naquela situação. Esther tinha tudo para ser revoltada. Eu estou num palácio, mas eu estou longe do meu tio, eu estou longe do meu povo, mas ela se coloca ali como instrumento na mão de Deus. E o que era para ser o fim de toda uma geração, de todo um povo, foi apenas o começo, né, de uma grande história, de uma história que chega até a mim e a você, porque o Messias precisava vir e era através do povo de Israel. Ela ali coloca toda a situação ao rei, o rei refaz tudo o que estava sendo planejado por Amã e quem morre é Amã, em vez de morrer o povo judeu e Esther. Eu quero dizer para você que não olhe para uma situação, mesmo que já tenha sido assinado, mesmo que já tenha sido decretado, mesmo que já tenha sido determinado. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não há impossibilidades que ultrapassem os propósitos de Deus, os planos de Deus. O que parecia ser o fim foi o começo de uma trajetória incrível, de uma menina, uma jovem ainda, que tinha tudo para ser revoltada, para ser uma pessoa com o coração amargurado, mas que vê que aquela situação era proveniente de Deus para que ela ajudasse o seu povo. Eu quero dizer para você que essa situação que você talvez esteja vivendo, além de abençoar a sua vida, vai abençoar a vida de outras pessoas, porque o propósito de Deus é sempre maior. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, por tudo que o Senhor colocou no nosso coração através da vida desta jovem mulher chamada Esther. Senhor, que vemos, ó Pai, um espírito, ó Deus, de abençoar, um espírito manso, um espírito de propósitos, ó Deus, e que nós possamos ter esse espírito em nós. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ver na dificuldade a oportunidade em que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para mudar quadros, mudar situações, mudar histórias. Como Esther se posicionou naquele tempo, que nós possamos também nos posicionar sem medo, mas, Senhor, nos armando, Senhor, com as estratégias, Senhor, certas, espirituais, porque Esther se preparou espiritualmente, se preparou fisicamente para ir ao encontro do rei e mudar aquela situação. Que nós possamos estar preparados física e espiritualmente, ó Deus, para enfrentar as situações adversas que vêm sobre as nossas vidas. Nós determinamos, Pai, em o nome de Jesus, que essa situação, que aos nossos olhos parece ser o fim, possa ser apenas, Senhor, o começo de uma grande história, de um grande plano divino que nós cremos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Todos digam amém. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe a sua saúde, a sua casa. Que todos nós sejamos alcançados